Fala pessoal, então, dando continuidade aqui ao nosso estudo da aplicação do princípio dos trabalhos virtuais para calcular deslocamentos em estruturas isostáticas devido a deslocamentos prescritos nos apoios, nós vamos fazer esse exercício aqui, que é o mesmo pórtico que eu usei lá no exercício da temperatura, só que nesse caso, ao invés de estar submetido a uma ação, de uma variação térmica, o pórtico vai apresentar um deslocamento prescrito na vertical para baixo de 6 centímetros no apoio duplo aqui no ponto A. E aí, para esse caso, assim como no exemplo lá da aula da ação da temperatura, pede-se para que seja determinado o deslocamento horizontal no ponto B. E aí, esse é o nosso estado real. Ou seja, quando esse apoio duplo for submetido a um deslocamento vertical para baixo no ponto A, será desenvolvido esse deslocamento horizontal para a esquerda, delta, aqui no ponto B. Agora, quanto é esse deslocamento? É o que nós vamos descobrir aplicando o princípio dos trabalhos virtuais. Para tanto, é claro, a gente precisa criar um estado virtual com uma força unitária horizontal aplicada no ponto B. E aí, reparem, pessoal, que o deslocamento, conforme eu mostrei nessa imagem, e a gente pode chegar a essa conclusão de maneira até intuitiva, para a esquerda, mas o meu estado virtual eu criei colocando essa força unitária para a direita. Então já dá para a gente deduzir de cara que o valor do deslocamento que a gente vai achar no final vai ser negativo, né? Porque quando eu coloco essa força unitária para a direita, eu estou supondo que o deslocamento horizontal vai estar nesse sentido. E, como na realidade não está, o sinal do deslocamento vai dar negativo, beleza? Bom, como a estrutura está submetida apenas ao recálculo do apoio, não há diagrama de momento fletor, afinal, vou falar mais uma vez, recálculo de apoio não provoca deformação e esforço interno em estrutura isostática. Por essa razão, esse deslocamento delta vai ser calculado apenas com base no valor do deslocamento prescrito, que é esse aqui de 6 centímetros, e na reação de apoio virtual na direção desse deslocamento. Sendo assim, a gente nem precisa de todas as reações de apoio, a gente precisa apenas daquela associada ao deslocamento, que nesse caso é reação vertical no apoio A. Beleza? Então, aplicando aqui as condições de equilíbrio, a gente chega à conclusão que a reação no apoio A tem que ser igual a 1/3 para baixo, ok? E se tivesse aqui a ação da temperatura, o que a gente faria? A gente ia precisar dos diagramas de momento fletor e força normal virtual, tal como no exemplo da aula anterior. Mas e se tivesse carregamento? Ia precisar do diagrama de momento fletor real e virtual para poder combinar, beleza? Mas aqui, como só tem o deslocamento prescrito, a gente só precisa especificamente da reação VA, dessa reação aqui de 1/3. Bem, então conforme nós vimos anteriormente, o deslocamento será igual a menos o somatório do produto do recalque com a sua respectiva reação virtual. Nesse caso, nós só temos um recalque, que é um deslocamento vertical no ponto A, e, portanto, nós vamos multiplicar esse deslocamento de 6 centímetros pela reação virtual correspondente, ou seja, pela reação vertical em A, que é igual a 1/3. E aí, pessoal, a gente tem que ter cuidado aqui no sinal. O deslocamento foi prescrito para baixo. E a reação de apoio para esse estado virtual também está para baixo. Então, o produto dessa reação com o deslocamento tem que ser positivo. O trabalho tem que ser positivo porque ambos estão no mesmo sentido. Beleza? Então, se a gente tivesse definido inicialmente uma convenção que a força e o recalque são positivos quando estão para cima, significaria que nós teríamos um recalque de menos 6 centímetros e uma reação de menos 1/3. Que daria um produto positivo, né? Então, com o menos da equação, porque isso aqui é trabalho externo, quando passou para o outro lado da igualdade ficou negativo, nós chegamos à conclusão de que esse deslocamento é de menos 0,02 metros, ou seja, menos 2 centímetros, ok? Então, esse movimento vertical do apoio da esquerda, de 6 centímetros para baixo, gera um deslocamento horizontal de 2 centímetros para a esquerda. Ok, pessoal? E o sinal negativo indica isso, porque eu assumi que a força virtual estava para a direita e o deslocamento dando negativo indica que o sentido dele é o contrário do que eu previ ali na criação do estado virtual. Então ele não está para a direita, ele está de fato para a esquerda, conforme a gente já tinha deduzido aqui por essa figura real. Ok, pessoal? É só isso? É simples assim? Sim, pessoal, é só isso, é simples assim. E se por acaso tivesse um recalque de, 2 centímetros aqui no apoio da direita, o que iria acontecer? Pause o vídeo aí e reflita o que vai mudar aqui nesse cálculo. Bom, refletiu?
nós teríamos que considerar a contribuição do trabalho gerado pela força virtual com esse deslocamento real. E qual seria essa contribuição? Seria 1/3, que é a reação vertical associada a esse deslocamento de 2 centímetros, vezes menos 2 centímetros, ou seja, menos 0,02 metros. Por que menos? Porque está no sentido contrário à força, né? E naquela nossa convenção, a força e o deslocamento vertical seriam positivos quando estivessem para cima. Então, nesse caso aqui, a força virtual de 1/3 é positiva, porque está para cima, né, no apoio B, e o recalque é negativo, porque está para baixo. Então, esse produto seria negativo, com o menos aqui da equação, ficaria uma contribuição positiva no deslocamento. Ou seja, se houvesse apenas o deslocamento vertical desse apoio simples, o deslocamento horizontal nesse ponto seria para a direita. Mas nesse caso, como tem os dois, o que vai predominar é o negativo, né? Ou seja, o deslocamento para a esquerda gerado por esse recalque de 6 centímetros do apoio duplo. Só que observem, pessoal, nós chegaríamos à mesma conclusão se, ao invés de prescrever um deslocamento da esquerda de 6 centímetros e um na direita de 2, nós prescrevêssemos apenas um deslocamento de 4 centímetros do apoio da esquerda. Conseguem ver isso? O que importa é o deslocamento relativo, diferencial entre os apoios. Beleza? Bom, pessoal, vamos fazer agora esse segundo exercício, cujo objetivo é determinar o deslocamento vertical no ponto B, isto é, na rótula dessa viga em tela, que está submetida à ação simultânea de um carregamento distribuído no trecho CD e uma rotação de 0,001 radianos prescrita no sentido horário no engaste aqui na extremidade A. Essa viga possui rigidez da flexão EI igual a 10⁴ tonelada vezes metro quadrado. Por se tratar de um engaste, a rotação aqui seria nula, né? Porém, nós vamos girar esse nó 0,01 radianos no sentido horário, fazendo então esse movimento aqui, ó, que vai gerar um deslocamento vertical no ponto B. Além desse deslocamento promovido pela rotação prescrita, tem o deslocamento vertical provocado pelo carregamento distribuído. Então, nesse exemplo aqui, nós vamos aplicar a superposição dos efeitos, ok? No exemplo anterior, a gente precisou apenas das reações de apoio do estado virtual, porque o estado real só tinha recalque e, por essa razão, não tinha esforço interno real. Então, a gente só precisava da reação de apoio virtual para multiplicar pelo recalque. Aqui, porém, a gente vai precisar do diagrama de momento fletor real e virtual, porque nós deveremos considerar a parcela do deslocamento associada a esse carregamento distribuído. Então, o cortante a gente não precisa porque nas nossas aplicações ele pode ser desprezado sem grandes prejuízos ao resultado final do problema. Pois bem, a primeira coisa a se fazer é obter o diagrama de momento fletor real e virtual para poder considerar a parcela do deslocamento referente ao carregamento e as reações de apoio virtuais para calcular a parcela decorrente do recalque. Bom, se a gente aplicar as condições de equilíbrio, né, podemos, por exemplo, fazer ou a decomposição ou fazer o somatório do momento em B e olhar para a parte da direita, né, ou seja, avaliar o trecho BC, para chegar à conclusão que a reação no apoio C é de 4 toneladas. E com isso, a gente pode fazer o somatório das forças verticais e chegar à conclusão que na extremidade A, a reação vertical também é de 4 toneladas. E por fim, a gente pode fazer o somatório dos momentos para chegar à conclusão de que o momento fletor do engaste é igual a 24 toneladas vezes metro. Ok? Enfim, as reações de apoio que nós vamos precisar para poder traçar o diagrama de momento fletor, né? Então vejamos, no ponto C o momento é nulo, por se tratar de um apoio simples na extremidade. No ponto B o momento é nulo, por se tratar de uma rótula. E no ponto A nós temos um momento concentrado, aqui devido à reação de apoio, de 24 toneladas vezes metro. Por estar no sentido anti-horário, na extremidade esquerda da barra, a flexão gerada por esse momento será negativa. Então, de posse desses momentos nodais, a gente pode ligar os pontos para ter o nosso diagrama de momento fletor. Aqui entre os trechos B e C tem uma carga distribuída que vai gerar um momento máximo de valor igual a QL2 sobre 8. Ou seja, 2 vezes 4 ao quadrado sobre 8, que dá um momento máximo de valor igual a 4. Beleza? Bom, agora nós vamos criar um estado virtual. E nesse estado virtual a gente vai colocar uma força unitária aplicada no ponto em que o deslocamento deseja ser calculado. Nesse caso, o deslocamento vertical. Pois bem, com essa força a gente pode aplicar as condições de equilíbrio e obter as reações de apoio virtuais. Ok? Bom, então sabendo que os momentos são nulos nos pontos B e C, e que é igual a menos 6 toneladas vezes metros na extremidade A, afinal, o momento está no sentido anti-horário, nós podemos traçar o nosso diagrama de momento fletor virtual. Entendido, pessoal? Bom, com os diagramas e as reações, a gente pode aplicar o princípio dos trabalhos virtuais para poder calcular o deslocamento vertical no ponto B. Para tanto, a gente vai ter que considerar a parcela do recalque e a parcela do carregamento externo, que é representada aqui
pela integral do produto do momento fletor real com o momento fletor virtual dividido pela rigidez da flexão. Beleza? Bem, só há um movimento prescrito nos apoios, que é essa rotação de 0,001 radianos no sentido horário aplicado no engaste. Então, a parcela referente aos deslocamentos prescritos será dada apenas pelo produto dessa rotação pela reação virtual associada, que será, nesse caso, o momento de 6 toneladas vezes metro. Lembrando, pessoal, o efeito dos deslocamentos prescritos leva em consideração apenas as reações virtuais. É bem comum haver essa confusão aqui na pressa, ao invés de vocês pegarem a reação virtual, pegarem a reação real. Tá bom? Então, muito cuidado. Beleza? Bom, então a gente vai ter que multiplicar a rotação pelo momento. Se fosse um deslocamento vertical, a gente ia multiplicar essa reação vertical virtual de 1 tonelada pelo deslocamento prescrito vertical, né? Mas como é uma rotação, a gente multiplica pelo momento virtual, que é a reação associada à restrição desse deslocamento. E aí reparem, pessoal, que essa rotação prescrita tem sentido horário, enquanto a reação de apoio virtual tem um sentido anti-horário. Portanto, o produto da reação com o deslocamento, ou seja, o trabalho virtual, deverá ser negativo, afinal, o sentido do momento e da rotação são opostos, ok? Por isso que eu falei que a convenção é importante. A gente pode convencionar aqui que o momento externo será positivo quando estiver aplicado no sentido anti-horário. Então, se nós convencionarmos aqui que rotação e momento externo, né, serão considerados positivos quando estiverem no sentido anti-horário, a parcela do deslocamento aqui referente ao recalque será igual a 6 toneladas vezes metro, que é o momento virtual, positivo por estar no sentido que a gente convencionou, vezes a rotação de menos 0,001, que é uma rotação no sentido horário, que a gente convencionou como negativo. E esse produto dá negativo, só que com o menos aqui da equação, o resultado do deslocamento vai ser positivo. Entendido? Bom, então essa é a parcela do recalque. É só isso, pessoal. Para considerar agora a parcela do carregamento distribuído, é do mesmo jeito que vocês já estão acostumados a trabalhar, né? Nós vamos calcular essa integral aqui a partir daquelas combinações na tabela. E aí, para calcular essa integral, nós vamos combinar o diagrama real com o diagrama virtual. E o resultado dessa combinação, como vocês já bem sabem, é igual a 1/3 do comprimento da barra, que nesse caso são 6 metros, vezes os dois momentos máximos, que é menos 24 e menos 6. Beleza? E aí, pegando o resultado dessa integral e dividindo pela rigidez da flexão EI, que é igual a 10⁴, e somando a contribuição do recalque, nós teremos um deslocamento total de 0,0348 metros. Então é isso, pessoal. Percebam que é muito fácil. Eu só chamo a atenção para que vocês tenham cuidado, para não esquecerem desse sinalzinho negativo da equação, para não colocarem aqui a reação real ao invés da virtual, quando tiver carregamento externo, né? Porque aí a reação real vai aparecer. E cuidado também com o sinal da reação e do recalque. Vocês precisam estabelecer uma convenção de tal modo que esse produto seja positivo quando a reação e o deslocamento tiverem mesmo sentido e negativo no caso contrário. Ok, pessoal? Bom, no próximo vídeo eu vou mostrar para vocês como é que a gente considera a influência da deformabilidade dos apoios no cálculo dos deslocamentos de estruturas isostáticas pelo princípio dos trabalhos virtuais. Tá massa? É isso. Obrigado por assistirem o vídeo até aqui. Um grande abraço e tchau!